E aí pessoal, beleza? Estamos aí começando um novo módulo, né? A mudar um pouquinho os ares, vamos falar de algumas coisinhas diferentes e tal. Então a gente vai falar aí, a gente está entrando no módulo 3, vamos falar de conservação do solo, beleza? Essa é uma aula de introdução, então aula introdutória. Só vou meio que situar a problemática aí do tema conservação do solo e água, né? A trazer, claro, sempre para a realidade aí do mundo agrícola. E a gente hoje vai mais trocar uma ideia, o porquê que é uma matéria importante para a gente estudar dentro da cadeira de solos aí no técnico agrícola. E daí, a partir da próxima aula, a gente entra na parte técnica mesmo, o que a gente vai estudar, o que a gente tem que avaliar, etc. Beleza? Então, é isso aí. Copia. Então, galera, para começar a falar aí da problemática solos em si, né? Eu vou passar para vocês aí um videozinho da Semana Mundial do Solo. E esse videozinho é bem legal, ele passa um monte de dados, dados reais, né? Valores de quanto se perde de solo agricultável por ano e tal. Esse vídeo, ele é nível mundial, né? Então, é bem interessante os valores que ele vai trazer aí. Prestem atenção e tal, é um vídeo que eu mostro todo ano para os alunos, principalmente quando a gente vai entrar aí no módulo de conservação, mas para a gente dar uma situada, beleza? Então vocês assistem aí, eu volto já! Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta. E nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono.
com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas, e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Galera, essa é a situação quando a gente fala mundo, né? Então a gente tem aí nós que somos do meio agrícola, né? Que vamos estar aí direto com o produtor, de certa forma esses números são nossa responsabilidade também, porque a gente sabe que a maior parte esmagadora dessa área é utilizada para agricultura. Nossa responsabilidade é utilizar essa área de forma racional. Tá? Eu vou posicionar agora vocês com alguns números referentes ao Brasil sobre a questão da produtividade agrícola. Tá? Esses dados são de 2017, beleza? Não confio muito nos dados atuais, então vamos utilizar de 2017, vocês vão ver, tem um respaldo muito bom. E a gente consegue ter um vislumbre da situação que está, né? Para onde que a gente pode ir. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de área nacional, né? Vocês têm ideia de quantos por cento do Brasil estão em atividade agrícola? Quantos por cento são já em cidade? Quantos por cento são mata nativa? Tem um dado, uma pesquisa da NASA, então os melhores satélites que tinham para ser feito, e em conjunto com a Embrapa. Então a Embrapa fez um levantamento, a NASA, né, de fora do país, fez um outro levantamento, e esses levantamentos eles tiveram um acordo em questão às suas áreas, né? Então a gente tem aí alguns dados da NASA, essa pesquisa saiu em novembro de 2017.
E demonstrou, ó, o Brasil, ele utiliza 7,6% do seu território para lavoura. Então, lavoura mesmo, soja, milho, algodão, cana, grandes lavouras principalmente, né? 7,6%. Não é muito, né? Isso falando em agricultura. E a gente tem aí, pô, sempre que a gente fala de um grande produtor, de um produtor dessas culturas principais aí, ele tem um bom nível tecnológico, em grande parte, né? Claro, ainda tem muita coisa errada, mas a gente tem uma área em expansão em plantio direto, que é uma prática conservacionista e tal. Então, a gente tem aí esse dado para pensar. Então, 7,6%. Quanto que dá isso em hectares? 64 milhões de hectares em produção de lavoura. Beleza? Vamos gravar esse dado. 64 milhões dá 7,6% do território nacional para lavoura. Bom, o que mais que esse estudo trouxe? A gente tem, ou tinha, em 2017, 66% do território nacional preservado, né? Talvez não com mata nativa, mas áreas em preservação permanente, que é aquelas que podem ter sido revolvidas no passado, mas hoje são áreas de preservação, não podem mais serem utilizadas, algumas dessas, né? E uma boa parte dessa área ainda não foi utilizada. Então, 66% do território nacional não sofreu interferência. Tá? Agora, se a gente pega, então, poxa, a gente tem 7,6% para agricultura. Para lavoura, né? A gente vai falar de pastagem daqui a pouco. Então, isso é só para lavoura. Se a gente pega, por exemplo, então o Brasil tem 7,6% da área. Se a gente pega a Dinamarca, são 76,8%. Dinamarca, 77% do território nacional, como um todo, é lavoura. Então é uma área muito expressiva em relação à área total. A Irlanda, 75%, a Holanda, 66%, a Inglaterra, 64%, a Alemanha, 57%. Então, mais da metade, em alguns desses, muito mais da metade do território total do país é lavoura. Então, claro, a gente que trabalha no campo muitas vezes se revolta. Poxa, mas os caras não tem mais espaço para eles, né? Eles puderam desmatar, a gente não pode. Mas a gente vai ver que a gente não pode mais ficar pensando assim, um pensamento tão simplista. Então, esse 66% de área nativa. Aí a gente tem 7,6% da área em lavoura, são 64 milhões. Beleza, professor. Então, lavoura, em termos agrícola, é a maior área. Não, mano. A gente tem, pasmem, 22% da área território nacional é pastagem. Beleza? Área para produção de, principalmente, gado de corte. Tá? Quanto que isso dá em números? 180 milhões de hectares. Então eram 64 para agricultura, 180 para pastagem. Desses 180, agora 500 número absurdo, cara. 46% não está sendo utilizado. Está lá a pastagem sem uso. E sem uso, com certeza, sem manejo. Desses 180, por quê? Tá? Porque o cara não tem... Coitado, se o cara tem gado para pôr, ele põe. Por que metade dessa área, 90 milhões de hectares, não está sendo utilizado? Porque está degradado.
90 milhões de hectares degradado que não vale a pena pôr boi em cima. Recapitulando, a gente tem 64 milhões de hectares de lavoura, a gente tem 90 milhões, é uma área maior do que toda a área de produção agrícola, sem uso, porque está degradado. Consegue? Mas como que chega em degradação, professor? Cara, simplesmente porque a gente não tem o perfil, a gente não tem a cultura de manejar essa pastagem. O que é mais fácil? Eu passar o trator, fazer uma correção do solo, fazer um piqueteamento para trabalhar com o meu gado, ou derrubar uma área que não está sendo utilizada, vender a árvore, vender a madeira, e depois que sai aquela madeira, eu tenho solo. Então, o que acontece hoje? Por que tanto se fala, né, em áreas de queimada, de degradação na Amazônia ainda, mesmo sabendo que a gente tem tanta área para trabalhar? Porque é mais barato. É mais barato o cara ter um trator e derrubar a árvore, vender essa árvore e fazer renda. Por quê? Porque a gente tem áreas. Poxa, a Amazônia, a floresta amazônica, o solo lá é extremamente frágil. Lembram talvez vocês lembrem da parte de pedologia, do curso de pedologia, a gente tem o processo de intemperismo mais acentuado em áreas mais quentes e mais úmidas. O que é a Amazônia? É uma área extremamente quente, extremamente úmida. O intemperismo lá é muito intenso. Então a gente tem solos extremamente intemperizados, extremamente frágeis do ponto de vista físico. Claro, a floresta ela mantém uma quantidade alta de matéria orgânica no solo. Essa matéria orgânica, num primeiro momento, após que eu tiro a floresta, se torna um solo muito fértil. Então, a pastagem acaba vindo com determinada facilidade, sem investimento. Essa pastagem vem e ela é utilizada para tocar boiada. Vocês já ouviram essa frase? Tocar boiada? Já, né? Então, ocorre esse uso. Por quê? Porque é mais rentável eu abrir uma área nova, porque já está relativamente adubada pela própria matéria orgânica. Só que essa matéria orgânica, a gente sabe, sem a proteção, sem a recomposição desse material orgânico pela própria floresta, essa matéria orgânica se exaure, vai embora. E o gado está lá em cima, e daí não tem mais material orgânico para fazer a ciclagem dos nutrientes naquela área, e a pastagem começa a vir mais fraca. A pastagem começa a enfraquecer, tu derruba outra área, mano. Derruba outra área, toca o boi para o outro lado, e fica esse pedaço daqui, sem utilizar. Uma pastagem sem utilização. Acaba aumentando esses 90 milhões de hectares sem uso. Se o Brasil utilizasse a área que está em desuso para pastagem, a gente dobrava a área de produção agrícola, sem derrubar uma árvore. Sem derrubar uma árvore. E daí a gente tem os outros 90 milhões que estão em uso. Mas ainda assim, esses 90 milhões estão no uso, cara, no nível tecnológico, na esmagadora maioria, nível tecnológico extremamente baixo. O pessoal só solta o gado. Quer ver um dado que comprova que áreas de pastagem no Brasil não são cultivadas como se deveria? Eu tenho um dado aqui, ó, vocês estão vendo um gráfico de quantidade de fertilizante NPK em 2015, a nível de Brasil. 42% de todo o adubo NPK foi utilizado para soja, 15% para o milho, 13% para açúcar, 5,4% para o café, 3% para a floresta.
3% para basicamente pinos e eucalipto. E para pastagem, professor, 1,57% do adubo. Uma área que possui 3 vezes a área de lavoura consumiu 1,57% do NPK, do adubo NPK. Pastagem se aduba todo o ano. Se faz coleta regular de solo. Cara, os ganhos com isso é esmagador, mas não se faz. Ah, por que não tem tecnologia? Porque não tem técnico. Porque não tem responsável técnico com conhecimento básico para fazer não é a criação, né? Mas para fazer o acompanhamento dessa pastagem. Recomendar pastagens mais adaptáveis para determinada região. Recomendar, de repente, uma rotação de pastagem. Não tem técnico para isso. Agora, se a gente pega a mesma quantidade de boi, o Brasil tem mais boi. Que gente, beleza? Com aquela metade que a gente não usa. Então, peguei lá a área de pastagem, dei 90 milhões que estava degradado para a lavoura. Cara, que vai ser relativamente tranquilo, vai fazer correções de solo, tal. Pronto, dobrei a produtividade do Brasil em grãos. Se eu pegar agora o que sobrou, que é a metade que já está em uso, e fazer o manejar essa pastagem, no mínimo do mínimo, eu triplico a capacidade de criação de gado. No mínimo, fazendo um manejo adequado da pastagem. Ou seja, eu consigo dobrar a produtividade agrícola, triplicar a produção de carne, sem derrubar uma árvore. E por que a gente não faz isso? Não sei. Infelizmente vai cair, quase não na minha geração, mas para de vocês, resolver esse problema. Cara, vai ter que chegar em determinado momento que produtor, técnico, ambientalista, político, vão ter que parar de puxar cada um a sardinha para o seu lado e trabalhar junto. É a única forma. Só que a gente tem ambientalista extremista. A gente tem técnico sem capacidade. Porque o Brasil formou por muitos e muitos anos técnicos sem capacidade para trabalhar no campo. Não tem. Quando eu falo técnico, eu estou falando, claro, técnico agrícola, agrônomo, zootecnista, veterinário. Galera sem capacidade no campo. Eu sei porque eu tô lá, porque eu vejo gente sem capacidade. Engenheiro agrônomo que é vendedor. O cara podia estar vendendo sapato, faz a mesma coisa. O pessoal que fez estágio aí sabe, cara. Sabe qual que é a realidade no mercado de trabalho aí para técnico agrícola, para engenheiro agrônomo. Então, pessoal, esses dados em mente, a gente vai entrar na matéria de manejo de conservação do solo. Essa matéria é meio que o fechamento do conhecimento que eu construí desde a pedologia, química agrícola, conservação, para a gente pegar isso tudo, entende? E fechar essa ideia. Então eu conheço do solo, você já tem conhecimento da planta. Cara, não é cada matéria isolada. Agora a gente meio que pega tudo e fecha. Então por que eu estudei sistema de plantio direto? Por que eu estudei rotação de cultura? Por que eu estudei textura do solo? Porque, entende? E com todo esse conhecimento, o que é? Cara, na verdade, o que é conservação do solo e água? É conhecimento técnico. Porque qualquer um que faça o mínimo do recomendado tecnicamente está fazendo conservação.
Se você faz uma análise de solo, cara, treco tão básico, mas se você sabe interpretar uma análise de solo, você vai colocar no solo o que tua planta tem capacidade de absorver. Aquele nutriente não vai parar lá na água. Então você fazer olha o que eu estou falando, você fazer uma análise de solo e adubar com NPK que seja, mas fazer adubação de acordo com o que a planta realmente precisa é conservação da água. Então esses conceitos a gente vai trazer aí no decorrer do curso. Queria mais trazer esses dados, espero que não tenha ficado tão confuso, eu fui falando, trazendo, tal. Mas para a gente estar num momento que é complicado, cara. Mas, se vocês vão trabalhar no ramo agrícola, que é o que eu espero, que é o que eu tenho fé, né? Senão não estaria aqui gastando meu tempo, eu espero que seja da melhor forma possível, que faça uma diferença. Que vocês tenham companheiros de trabalho que façam errado e que não se contaminem pelo errado, mas mostrem pelo exemplo qual é a forma correta de se trabalhar a campo, respeitando o produtor, respeitando o meio ambiente, beleza? Nessa pegada, a gente vai trabalhar no nosso último trimestre. E eu não sei se a gente se vê em sala. Até lá, meus amigos. Até a próxima semana com mais um videozinho de conservação do solo. Tchau.